Descrição técnica do código de problema OBDI, sensor de temperatura do combustível à entrada baixa do circuito. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDI, Nissan, Ford, Fiat, Chevrolet, Toyota, Dodge, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Na minha experiência, um código armazenado P0182 significa que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de tensão do sensor ou circuito de temperatura do combustível que está abaixo do esperado. Os sensores de temperatura do combustível com os quais eu lidei foram integrados ao sensor de composição do combustível. Refere-se a uma área do circuito em oposição a um circuito ou componente específico. O sensor de composição de combustível foi projetado para fornecer ao PCM uma análise precisa da composição e da temperatura do combustível, geralmente de tamanho pequeno. O sensor de composição de combustível é um dispositivo computadorizado encontrado em linha entre o tanque de combustível e o trilho de combustível. A porcentagem de etanol, água e outros contaminantes no combustível são monitorados pelo sensor de composição de combustível à medida que passam. Representações de tensão de forma de onda quadrada são inseridas no PCM de acordo com o nível de contaminação no combustível. A frequência mais curta da forma de onda indica uma alta porcentagem de contaminação de combustível. A frequência da forma de onda também pode ser descrita como o lançamento vertical do padrão. A porcentagem de etanol presente no combustível é tipicamente categorizada independentemente de outros contaminantes. Os veículos flex podem funcionar eficientemente, mesmo que os níveis de composição de combustível sejam tão altos quanto 85% de etanol. A temperatura do combustível é calculada como a largura do pulso ou a parte horizontal da forma de onda. Quanto maior o sinal de largura de pulso, maior a temperatura do combustível que passa pelo sensor de composição de combustível. A maioria dos sistemas utiliza uma largura de pulso que varia entre 1 e 5 milissegundos, centésimos de segundo. Se a temperatura do combustível não estiver dentro de uma faixa especificada ou se a temperatura do combustível estiver muito abaixo da temperatura ambiente, um código P0182 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento, MIL, poderá acender. Alguns veículos exigirão vários ciclos de ignição com falha para a iluminação MIL. Gravidade e sintomas do código. Como os veículos flex fuel usam a temperatura do combustível para calcular a estratégia de fornecimento de combustível, esse código deve ser tratado como severo. Os sintomas de um código P0182 podem incluir possível iluminação MIL. Podem estar presentes outros códigos de composição de combustível. As causas potenciais para esse código definir são: sensor de temperatura do ar de admissão com defeito, um sensor de temperatura ambiente ruim, sensor de temperatura, composição do combustível com defeito, fiação ou conectores abertos, em curto ou danificados, PCM ou erro de programação do PCM. Procedimentos de diagnóstico e reparo. Um bom ponto de partida é sempre verificar boletins de serviço técnico, TSB, para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Na minha opinião, a ferramenta mais completa para diagnosticar um código P0182 é um scanner de diagnóstico com um DVOM integrado e um osciloscópio, um termômetro infravermelho e uma fonte de informações do veículo como All Data DY também serão úteis. Um excelente ponto de partida para qualquer diagnóstico é uma inspeção visual de todos os chicotes elétricos e conectores relacionados. Fiação e conectores danificados ou queimados precisarão ser reparados ou substituídos. Depois de concluído, você desejará limpar os códigos e testar novamente o sistema. Descobri por experiência própria que mesmo o modo de prontidão do OBDI pode ajudar quando vários ciclos de falha são necessários para a iluminação da MIL. É simples concluir seus reparos, limpar os códigos e dirigir o veículo normalmente. Se o PCM entrar no modo de prontidão, seus reparos foram bem-sucedidos. No entanto, você saberá que ainda existe um mau funcionamento se o código for redefinido. O sensor de composição de combustível é normalmente fornecido com um sinal de referência de 5 volts e 1 terra, um sensor de resistência
resistência variável. O sensor de composição de combustível completa o circuito e fornece ao PCM um sinal de tensão de temperatura de combustível flutuante. Em seguida, testaria a tensão de referência e o aterramento no conector do sensor de temperatura do combustível usando o DIVUM. Se a tensão de referência não estiver presente no conector do sensor de temperatura do combustível, eu usaria o DVOM para testar os circuitos correspondentes no conector PCM. Se nenhuma tensão de referência for descoberta no conector PCM, eu sei que um PCM com defeito ou um erro de programação PCM pode estar na raiz do meu mau funcionamento. Usando o osciloscópio, observe os dados ao vivo nos padrões de forma de onda, conectando os cabos de teste ao terra e aos circuitos de sinal. Se a referência e o terra estiverem presentes no conector do sensor de temperatura do combustível, compare a temperatura real do combustível, obtida usando o termômetro infravermelho, com a temperatura refletida pelos padrões de forma de onda no osciloscópio. Se a temperatura do combustível, refletida pelo sensor de temperatura do combustível, não coincidir com a do termômetro, eu suspeitaria que o sensor de temperatura do combustível esteja com defeito. Notas adicionais de diagnóstico. Nota: desconecte todos os controladores relacionados antes de testar a resistência do circuito com o DVOM. Use o DVOM para testar a resistência do sensor de temperatura do combustível de acordo com as recomendações do fabricante.